Você já conhece o Cruzeiropédia? Toda a informação, historial, conquistas, estatísticas e tudo sobre o maior de Minas. Contamos já com mais de 10.000 páginas criadas e mais de 4.000 artigos sobre o Cruzeiro. Aceda já a www.cruzeiropedia.org. Hoje vamos ter um vídeo se calhar um pouco mais comprido, porque eu tenho muita coisa para falar sobre o maior de Minas, o Cruzeiro, que ontem defrontou o Fluminense, a equipa carioca, e saiu de lá com um empate. Trago também aqui a minha canequinha que me foi oferecida por um inscrito do canal, o Eduardo, que veio a Portugal e que me ofereceu esta relíquia do maior de Minas. Então estou muito chateado, estou muito aborrecido. Ontem à noite fiquei puto porque o Cruzeiro saiu de lá com um empate frente ao Fluminense a uma bola e deveria ter saído com a vitória, com os 3 pontos, e neste momento teria já estado no G6 e não estamos fora do G6 por causa daquele empate desgraçado que me deixou furioso. Eu acho que o Cruzeiro, o maior de Minas, não ganhou um ponto, mas sim perdeu 2 pontos frente ao Fluminense. A minha opinião geral sobre o jogo vou falar mais à frente. Vocês já sabem, quem acompanha aqui o Joga Simples, eu falo primeiro sobre os comportamentos e princípios de jogo do modelo de jogo de Mano Menezes, e então começo por aí, falar aquilo que o Cruzeiro fez dentro das 4 linhas e depois dar uma opinião geral, porque aquelas substituições são um caos, ou foram um verdadeiro caos para todo o time, para a equipa do Cruzeiro, e Mano Menezes, no meu entender, esteve mal, mas vou já falar sobre essas substituições que acabaram por matar a equipa de Mano Menezes. O Cruzeiro alinhou com Fábio na baliza, lado direito Romero, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Murilo e Léo à frente, os volantes dupla com Cabral mais à esquerda, Henrique mais à direita, uma linha 3 com Lucas Silva numa posição mais à direita, Tiago Neves no meio, Elber mais à esquerda, e na frente, pela primeira vez, o centroavante Sassá jogou de início nesta equipa de Mano Menezes. Começando de trás para a frente, mais um jogo, mais pragmatismo de Mano Menezes. Os centrais já não abrem, o volante já não vem buscar jogo, e o que é que acontece? Em tiros de meta, pontapés de baliza ou reposição de bola, é Fábio que bate direto para o meio-campo do adversário, que neste caso foi o Fluminense. Viram na imagem que não há primeira fase de construção, não tenta construir a partir da sua linha defensiva, e a bola é colocada no meio-campo do adversário à procura de segundas bolas e colocar a sua bola mais longe da sua baliza. O que é que acontecia? Quando o Cruzeiro depois começava a construir já numa parte mais à frente no terreno, reparem que os volantes muito bem posicionados, Cabral e Henrique, sempre com aquela linha na diagonal para vir buscar jogo e tentar entrar numa segunda fase, mas reparem que Diogo Barbosa e Romero, os laterais, não davam profundidade, não subiam no terreno, subiam só pela certa, devido ao grande pragmatismo de Mano Menezes em não querer, eu compreendo, perder o jogo, mas não ter a mesma vontade de ganhar como tem a mesma vontade de não perder. E então o Cruzeiro muito organizado, os 2 centrais ou os 2 zagueiros mais juntos, Cabral e Henrique sempre a funcionar, aquela dupla de volantes para tentar pegar no jogo, e depois reparem que os laterais não dão essa profundidade que em outros jogos já vimos darem essa profundidade. E o que acontecia? No lado esquerdo os comportamentos eram diferentes do lado direito. Porquê? Porque Lucas Silva não tem as mesmas características individuais de que, por exemplo, Elber ou Alisson. Então Lucas Silva jogou na parte mais à direita, na linha 3, e então era Lucas Silva que dava a largura
à frente de ataque do Cruzeiro, quando o Cruzeiro invadia o meio-campo do Fluminense. Lucas Silva mais aberto, Romero depois dava um apoio na retaguarda para dar sempre uma linha de passe, os dois volantes muito bem subidos no terreno, Cabral mais à esquerda e Henrique, mas os dois no corredor central, e depois uma troca posicional, raro acontecer porque Tiago Neves ocupou mais a faixa da direita do que propriamente a faixa da esquerda, e aqui um misto, uma troca posicional de Tiago Neves com Elber. Elber mais dentro, Tiago Neves ia dar largura para o Cruzeiro mudar o corredor à bola, mas de ressaltar aqui era Lucas Silva que dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro. Depois os comportamentos diferenciavam em relação aos laterais. Porquê? Porque Romero também não é aquele lateral de raiz. Romero é um volante adaptado no lado direito e subia sempre pela certa. A única profundidade que Romero dava ao corredor era quando o Cruzeiro já estava instalado com posse de bola no meio-campo do Fluminense, e aí Romero dava um pouco da sua profundidade para fazer os tais cruzamentos para a área. Lucas Silva um pouquinho mais dentro, Tiago Neves numa posição recuada a querer vir buscar jogo e dar uma linha de passe a Romero, e Romero já na linha final à procura do cruzamento, e era nessas circunstâncias que Romero só subia no terreno quando o Cruzeiro estava instalado no meio-campo do Fluminense. Até porque quando Lucas Silva fletia para o meio, era depois Tiago Neves que dava a largura, mas vou já falar sobre essa tendência também no lado direito. Era Lucas Silva que dava a largura, Romero mais recuado. Quando o Cruzeiro estava já em posse no meio-campo do adversário, Romero ia subindo aos poucos, dando alguma profundidade no corredor mais à direita. No lado esquerdo, os comportamentos eram exatamente iguais, porque Elber é aquele jogador de raiz, aquele jogador que joga no corredor, já fletia muito bem para dentro e soltar o corredor a Diogo Barbosa. Nesta imagem, Elber vem para dentro, solta o corredor para Diogo Barbosa a explorar o lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, e mais uma vez os volantes muito bem posicionados. O que é que eu quero trazer nesta imagem é o comportamento de Diogo Barbosa na exploração do corredor do lado esquerdo, quando Elber fletia para dentro. Muito diferente do lado direito, porque quando Lucas Silva fletia para dentro, Romero não subia com a mesma intensidade de Diogo Barbosa. E então a chave do jogo, mais uma vez, está em Tiago Neves. Não digo a chave do jogo, mas a chave da organização ofensiva está em Tiago Neves, que está numa forma fantástica, um dos melhores jogadores do Cruzeiro em forma, e é Tiago Neves que procura criar o desequilíbrio na organização defensiva da equipa do Fluminense. Aqui nesta situação, reparem muito bem na linha de 3, vejam onde Tiago Neves vem buscar bola dentro do meio-campo do Cruzeiro, linha de volantes muito bem posicionados, tiveram um comportamento muito bom, Cabral e Henrique, e vejam que a linha 3, Elber está mais aberto na esquerda, Lucas Silva no seu corredor mais à direita, e depois reparem que Tiago Neves vem buscar jogo muito recuado. Aqui temos duas possibilidades: ou o Tiago Neves vem buscar o jogo muito recuado e um dos volantes tem que subir para preencher um espaço entre linhas, ou então esta função, ou na zona onde Tiago Neves tem bola, tem que estar um dos volantes, e depois Tiago Neves tem que aparecer atrás desta linha de 3 jogadores do Fluminense. Mas isto era de realçar que Tiago Neves era o jogador do Cruzeiro que descia as suas linhas para depois aproveitar e lançar o jogo do Cruzeiro. Se no lado esquerdo funcionava 99% as investidas de Elber e Diogo Barbosa, do lado direito já disse que era diferente, dado as características de Lucas Silva. E aqui havia também aquela permuta de posicionamentos quando o Tiago Neves caía muito no lado direito, e o gol do Cruzeiro foi através do corredor do lado direito, com o Tiago Neves a aparecer naquela zona. O que é que acontece? Acontece que era Tiago Neves que fletia para o corredor mais à direita, com Romero mais atrás, sempre a dar uma linha de passe e um apoio para as transições defensivas. E então Tiago Neves está muito colado à linha no corredor mais à direita, e Lucas Silva vai fazer o papel de Tiago Neves naquele corredor central.
Esta troca no lado direito era uma troca que iria funcionar sempre muito bem, porque Lucas Silva também está mais habituado ao corredor central. Do outro lado, quem assumia as despesas era Elber e Diogo Barbosa. Sassá, não há imagens de Sassá. Sassá é aquele centroavante que é muito feroz, muito aguerrido, é muito intenso, muito agressivo, faz pressão individual como ninguém, parece que não se cansa, e o Cruzeiro precisava de um centroavante com essas características técnicas de Sassá, e está visto que Sassá não precisa de grandes oportunidades para fazer golo. Foi assim que o Cruzeiro jogou frente ao Fluminense, foi assim que tivemos um Cruzeiro com bola. Um Cruzeiro sem bola, mais uma vez, Mano conseguiu corrigir o espaço entre os blocos, ou seja, o espaço entre as três linhas que ele assume. Ele assume três linhas com a primeira linha ofensiva, 2 jogadores, a segunda linha intermédia com 4 jogadores e a linha defensiva com 4 defesas. O problema é que Mano corrigiu, e não é nenhum problema, ele diminuiu a distância entre os blocos, e defendem 4-4-2. Na frente tivemos Sassá e Tiago Neves, eram os 2 jogadores a defender primeiro nesta equipa do Cruzeiro. Depois a linha de 4 com Elber e Lucas Silva, que desciam dos seus corredores e formavam aquela linha intermédia com Cabral e Henrique. E atrás aquela linha ou quarteto defensivo. E depois reparem que as setas vermelhas está o espaçamento entre os blocos. E o Cruzeiro comportou-se muito bem nesta situação. O que é que acontece? Acontece que, e agora vou dar a minha opinião geral sobre a partida, acontece que o Cruzeiro fez uma primeira parte que, na minha ideia, deveria ter maior sucesso em termos de oportunidades criadas, tinham que ser finalizadas com golo. O Cruzeiro vai para o intervalo com um empate ingrato, não estava a merecer um empate. O Cruzeiro teve as melhores oportunidades, conseguiu controlar um Fluminense bastante desfalcado, e por isso eu estar irritado, chateado, porque o Cruzeiro tem jogadores mais experientes, mais maduros e que poderiam ter saído lá com uma vitória, e a média de idades da equipa do Fluminense rondava os 22 anos. E as pessoas podem dizer, não, o Cruzeiro, o empate fora é bom. Não é bom, o resultado não é bom face àquilo que se passou dentro de campo. Já lá vamos às substituições. O Cruzeiro marca o golo aos 35 minutos, mas antes de realçar que Rafael Sobis estava suspenso, estava castigado, não poderia jogar esta partida, e pelos vistos Alisson está muito mal fisicamente e foi poupado. E pelas indicações que tenho, também não vai jogar o próximo jogo. Aqui uma anotação, não há Sobis, ou seja, não há aquela mobilidade na frente de ataque. Sassá é jogador mais posicional. O que acontece? Acontece que era Tiago Neves que trazia essa mobilidade. Era o único jogador que procurava zonas não só ofensivas, como também zonas recuadas ou nos corredores laterais. O único que procurava mobilidade, mas eu prefiro um Cruzeiro com um centroavante, Sassá, com essas características técnicas individuais. Aos 35 minutos, ao gol do Cruzeiro, é um cruzamento, uma investida pelo lado direito de Tiago Neves, que mesmo no corredor mais à direita vai fazer um cruzamento com o seu pé esquerdo mágico, e depois Sassá, muito bem posicionado, remata para golo. Aqui previa que o Cruzeiro estava no bom caminho, porque estava a jogar bem, estava a criar oportunidades, e aos 35 minutos Sassá conseguiu fazer o gol do Cruzeiro. O problema é que 4 minutos depois, uma falta de concentração na transição defensiva, Richarlison faz um movimento nas costas de Romero, consegue ganhar a frente, e depois aquela perna esquerda de Romero vai bater no avançado do Fluminense, Richarlison, e o árbitro marcou penalti. É penalti, na minha opinião, é penalti. A perna de Romero bate na perna, ou a perna esquerda de Romero vai bater em Richarlison, que o faz desequilibrar a contacto. É penalti. E aos 41 minutos, reparem que o penalti foi aos 39, 2 minutos para se marcar uma grande penalidade. Richarlison faz o golo do empate. O Cruzeiro
vai para o intervalo com um empate ingrato, na minha humilde opinião, um empate ingrato, e depois na segunda parte foi o mais escandalosamente possível uma gestão de Mano Menezes, que ele não é máquina, vocês têm que perceber que Mano Menezes não é máquina, Mano Menezes projeta uma situação que espera que ela funcione, e às vezes os treinadores vão mexer na partida a pensar no bem do seu time, da sua equipa, e as coisas acabam por não funcionar. O problema está na dúvida desse jogador que entra, nas capacidades desse jogador que entra, porque quando um treinador faz uma alteração é sempre para o bem da equipa, porque o treinador quer ganhar o jogo. Mano Menezes é pragmático, prefere não perder. Ele, em primeiro lugar, prefere não perder do que ganhar o jogo, e depois as substituições ele faz para o bem da equipa, mas a qualidade do jogador aí é que é questionável em relação a Rafael Marques e Bryan. Aos 60 minutos sai Cabral e entra Rafael Marques. Aqui não vou criticar muito a situação, porque vi que Cabral estava a colocar gelo no joelho, estava sentido ali de algum problema em termos de lesão. E o que acontece? O Elber vai jogar na direita, Rafael Marques vai para a esquerda, e depois Lucas Silva vai fazer companhia a Henrique na situação dos volantes. Rafael Marques já jogou a meia num dos lados, e aí essa substituição também porque Cabral se sentiu de algum toque, não foi uma substituição de criticar, mas eu posso criticar o jogador porque Rafael Marques não tem qualidade para jogar neste Cruzeiro. É desarticulado, não sabe correr, não sabe recepcionar uma bola, é muito alto e para ganhar o lance de cabeça é difícil, porque às vezes nem é preciso saltar, e há jogadores mais inteligentes que lhe ganham no jogo aéreo. Não tem velocidade, não tem aceleração, e nessas circunstâncias não pode jogar num corredor mais lateral, porque nem velocidade nem aceleração tem. Mas vamos para a frente, porque o Cruzeiro, houve uma parte que o Fluminense conseguiu pegar no jogo, conseguiu equilibrar. O Cruzeiro no segundo tempo não teve aquelas oportunidades que teve no primeiro tempo, e aos 75 minutos, 73, não consigo perceber como é que sai Sassá, um centroavante, e entra um lateral esquerdo. Eu percebi a ideia de Mano, eu só não entendo porque é que Sassá sai aos 73, quando aos 73 minutos ele estava a pressionar os zagueiros do Fluminense como ninguém, via-se que lhe restavam forças, e a desculpa fácil de que Sassá não aguenta 90 minutos está errada, na minha opinião, está errado. E o que acontece? Bryan vai jogar à frente de Diogo Barbosa, meia do lado esquerdo. É um jogador sem rotinas, é um jogador que não tem minutos, não tem aquele endurance físico para entrar a meio de uma partida, um empate frente ao Fluminense, e não tem características para jogar na posição de meia. Mano procurou a velocidade, os cruzamentos, isso não aconteceu. Bryan não acrescentou nada à equipa do Maior de Minas. Depois, aos 76, Mano tenta corrigir, ou seja, reparou que as substituições não foram bem efetuadas. Elber sai aos 76, um jogador completamente desaparecido em jogo. Não consegui ver a exibição de Elber, não deu nada à equipa do Cruzeiro. E depois entra Raniel, outro jogador que vem de lesão prolongada, e Mano tentou surpreender na frente. Porquê? Porque Rafael Marques ainda teve ali alguma situação em que jogou na frente de ataque, ou seja, era Bryan na esquerda, Elber na direita e Rafael Marques no centro de ataque. Jogou em 3 posições e não fez nada. Porque sai Elber, entra Raniel, Rafael Marques vai para a direita, sai do meio, vai para a direita, e depois Raniel vai para a frente de ataque. O Cruzeiro, imaginem, o Cruzeiro acaba a partida com um elenco formado por Mano, teve tempo para construir o elenco, dispensou os jogadores, se calhar com qualidade para estar no Cruzeiro, e vamos acabar uma partida frente ao Fluminense com Rafael Marques na direita, Bryan na esquerda e Raniel na frente de ataque. Assim é muito difícil, assim o Cruzeiro vai ter grandes dificuldades, vai andar ali a disputar ponto por ponto, a ver se cai dentro do G6, mas acho que os torcedores querem mais, os adeptos querem mais. Mano Menezes não soube gerir
os recursos humanos que tinha no seu banco de suplentes. Foram substituições muito erradas da minha parte. Já ouvi a conferência de imprensa de Mano, já ouvi a justificação que Mano Menezes deu aos jornalistas, justificação essa que a mim não me atraiu, não acredito em tudo o que Mano Menezes diz. Ele é aquilo que eu vos disse já em minutos atrasados, ele projeta uma situação e quando não corre bem ele tem que dar o peito às balas, tem que dar a cara e dizer: eu assumi, eu errei. Não é isso que Mano Menezes faz e é isso que me deixa mais chateado, mais irritado com o empate de ontem, porque era um jogo totalmente ao nosso alcance, em casa do adversário, um adversário com uma equipa sub-23, jovens jogadores, e o Cruzeiro com grande experiência, com Tiago Neves, com Cabral, com Henrique, com Romero, Diogo Barbosa, Lucas Silva. Não consigo entender como é que o Cruzeiro sai num jogo frente ao Fluminense e vejo muita gente contente com este empate, quando eu fiquei furioso. Maltinha, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Peço desculpa pelo vídeo hoje ter sido mais longo, também pelo meu irritamento sobre o empate deste Cruzeiro. Cruzeiro tem melhor equipa, tem melhores jogadores e Mano Menezes tem que pegar no seu Porsche e saber conduzir, porque é preciso mãos para guiar um Porsche e Mano Menezes tem um Porsche à sua disposição, só que não está a conseguir conduzir esse Porsche.